Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 2, os visitantes do Oriente. O Senhor Jesus, que é o Cristo, nasceu na cidade de Belém, cidade esta que fica na região da Judéia. Isso aconteceu quando Herodes ainda era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram até a cidade de Jerusalém. E assim que esses tais homens chegaram, eles começaram a perguntar para os moradores da cidade de Jerusalém, dizendo assim: aonde está o menino que nasceu para ser o rei de Judá? Nós vimos a estrela dele lá no Oriente e por esse motivo nós viemos até aqui para adorar ele. Quando o rei Herodes ficou sabendo disso, ele ficou muito preocupado e em toda a cidade de Jerusalém houve um grande alvoroço. Então, o rei Herodes ordenou que todos os líderes dos sacerdotes e também todos os mestres da lei fossem reunidos, e o rei Herodes perguntou para todos esses homens aonde é que o Cristo deveria nascer. E a resposta dos sacerdotes, como também dos mestres da lei, foi essa: o Cristo deverá nascer na cidade de Belém, que fica na região da Judéia, porque foi exatamente isso que o profeta Miqueias escreveu. Você, ó cidade de Belém, que fica na terra de Judá, de modo nenhum você é a menor entre as principais cidades de Judá, porque é de você, ó cidade de Belém, que vai sair o líder que vai guiar o meu povo, que é chamado pelo nome de Israel. Depois que o rei Herodes terminou de falar com os mestres do povo de Israel, o rei Herodes então ordenou que os visitantes do Oriente fossem levados até ele. Mas a ordem do rei Herodes foi para que isso fosse feito em segredo. Enquanto os visitantes do Oriente estavam reunidos com o rei Herodes disse assim para eles: qual foi exatamente o tempo em que essa tal estrela apareceu? E os visitantes que tinham vindo lá do Oriente contaram tudo o que eles sabiam para o rei Herodes. Depois de ser informado de todos esses fatos, o rei Herodes disse assim para aqueles homens: vão para a cidade de Belém e procurem informações bem certas sobre esse menino. E assim que vocês encontrarem ele, vocês devem me avisar imediatamente, pois eu também quero ir até lá para adorar ele. Depois de receberem essas instruções do rei Herodes, os visitantes do Oriente foram embora. No caminho para a cidade de Belém, eles viram novamente a estrela, isto é, aquela mesma estrela que eles tinham visto quando eles ainda estavam lá no Oriente. E quando os visitantes que vieram lá do Oriente viram a estrela novamente, eles ficaram muito alegres e felizes. A estrela ia se movendo na frente deles, até que ela parou em cima do lugar aonde o menino Jesus estava. Aqueles homens então entraram no lugar aonde o menino Jesus estava e encontraram o menino Jesus com Maria, a mãe dele. Então, aqueles homens se ajoelharam na frente do menino Jesus e adoraram ele. Depois disso, os visitantes do Oriente abriram os cofres deles e ofereceram presentes ao Senhor Jesus, isto é, ouro, incenso e mirra. E naquela mesma noite, por meio de um sonho, o Senhor Deus disse para aqueles homens que tinham vindo lá do Oriente que eles não voltassem para a cidade de Jerusalém para contar para o rei Herodes aonde o Senhor Jesus estava. Por esse motivo, aqueles homens que tinham vindo lá do Oriente para adorar o Senhor Jesus, que é o Cristo, voltaram para a terra deles por um outro caminho. Depois que os visitantes do Oriente já tinham ido embora, um anjo do Senhor Deus apareceu para José em um sonho e disse assim para ele: José, levante-se agora mesmo e pegue a criança e a sua mulher e fuja com eles para o Egito. Vocês devem permanecer lá no Egito até eu mandar vocês voltarem, porque o rei Herodes está procurando o menino para matar ele. José se levantou no meio da noite, pegou o menino e a mulher dele e fugiu com eles para a terra do Egito. E eles permaneceram na terra do Egito
até que o rei Herodes morreu. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que o Senhor Deus tinha falado por meio do profeta Oséias. Eu chamei o meu filho que estava lá na terra do Egito. Assim que o rei Herodes percebeu que os visitantes que tinham vindo lá do Oriente tinham enganado ele, o rei Herodes ficou com muita raiva e mandou matar na cidade de Belém e também em todas as vilas vizinhas à cidade de Belém todos os meninos de menos de 2 anos de idade. O rei Herodes fez isso baseado nas informações que ele tinha recebido daqueles homens que tinham vindo lá do Oriente, pois aqueles homens disseram para o rei Herodes qual foi o tempo exato em que eles tinham visto a estrela lá no Oriente. E assim foi cumprido o que o profeta Jeremias tinha escrito. Na cidade de Ramá foi ouvido um grito e um som de um choro muito amargo. E esse grito era Raquel chorando pelos filhos dela. E Raquel não quis ser consolada, porque todos os filhos dela estavam mortos. Depois que o rei Herodes morreu, um anjo do Senhor Deus apareceu em um sonho para José lá na terra do Egito e disse assim para ele: José, levante-se, pegue o menino e a sua mulher e volte com eles para a terra de Israel, porque as pessoas que queriam matar o menino já estão mortas. Então José se levantou, pegou a mulher dele e o menino e voltou com eles para a terra de Israel. Mas quando José ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do pai dele, José ficou com medo de ir morar na Judéia. Mas depois de receber instruções do Senhor Deus em um sonho, José foi para a região da Galiléia e ficou morando em uma cidade chamada pelo nome de Nazaré. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que está escrito no livro da lei: o Cristo será chamado de Nazareno.